Tem horas que a melhor resposta é ficar calado e deixar que a voz do silêncio fale por você. Tem horas que a dor machuca, mas faz bem a alma. Tem horas que pra se ganhar é preciso perder. Tem horas que o remédio que cura perde o efeito. Tem horas que o sonho adormece pro cristão acordar. Tem horas que é preciso enxergar lá no final do túnel, pra você ver que se perdeu e se encontrar. A oração é o melhor remédio e Jesus receitou. Na oração o cristão encontra força e é vencedor. Na oração abate o crente exaltado pra se consertar. A oração traz o crente congelado ao primeiro amor. Deserto é sinal que a vitória vai chegar. Só é um vencedor quem tem história pra contar. Ninguém entre nós nasceu sabendo. Temos que glorificar no vale. Se tem que pagar preço, é melhor pagar. Na prova ninguém perde, só tem a ganhar. Deserto nesta manhã vira palco e os seus inimigos vão te assistir e te aplaudirão de pé pra glória do Senhor. Te aplaudirão de pé pra glória do Senhor. Tem horas que a melhor resposta é ficar calado, entender que Deus já falou, então Ele vai fazer. Tem horas que a dor machuca, porque tiramos os olhos do alvo e ficamos encontrando pessoas para culpar. Assim nunca iremos vencer. Tem horas que o remédio que cura perde o efeito. Quantas vezes o seu sonho e de repente você nem acordou ainda. Olha para um lado, é o pastor, foi a pastora, não foi o grupo de música, mas Deus fala: acorda, você precisa entender que eu morri por você. Então fale comigo, eu sou o remédio, se assim você me aceitou. Esta manhã eu te mando a saúde, receba. É a saúde espiritual e a saúde física, sim. Esse remédio que está descendo é o primeiro amor. Deserto é sinal que a vitória vai chegar. Só é um vencedor quem tem história para contar. Ninguém nasceu sabendo, nós temos que glorificar no vale. Se tem que pagar preço, pague o preço. Pague o preço, pague o preço. Que preço? Deus já falou por você e os seus inimigos irão te assistir e te aplaudirão de pé. Eu já disse pra você que eles te aplaudirão de pé. Oh, mas pague o preço, sim. A oração é remédio e foi Jesus que receitou. E está trazendo alegria ao povo santo. Não ligue para as críticas que a ti tem chegado, mas libere o perdão. Isso faz parte do primeiro amor. Deserto é sinal que a vitória vai chegar. Só é um vencedor quem tem história para contar. Ninguém nasceu sabendo, nós temos que glorificar no vale. Se tem que pagar preço, é melhor pagar. Na prova ninguém perde, só tem a ganhar. Deserto é nessa manhã o deserto de muitos que buscaram ao Senhor. Está virando um palco.
não estrague tudo, mas adore e louve o teu Deus. Te aplaudirão de pé, seja da direita, da esquerda, todos eles te aplaudirão de pé. Amém, Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Poder assentar por bondade. Glória a Deus. Meus amados, eu quero, nessa oportunidade, antes de fazermos uso e a exposição da palavra do bom mestre, eu quero registrar a minha alegria e o privilégio a qual o Senhor Deus me concede, e mais uma vez estarmos assumindo uma tribuna para fazermos uso e a exposição da sua bendita palavra. E por esta oportunidade, poder estar, primeira vez, somando, unificando com esse conselho de pastores, neste café tão especial a qual o Senhor Deus tem nos proporcionado. Quero louvar a Deus pela mesa, pelos responsáveis por esse conselho, nosso amado pastor Evanildo. Louvo a Deus pela vida do anfitrião, pastor Reis, as suas esposas, e que Deus possa vos abençoar de uma forma toda especial. Eu quero louvar ao Senhor pela vida da minha companheira, minha esposa, a senhora Marli. Louvo a Deus pela vida de alguns companheiros, pastor Antônio, que é um pastor, um homem centralizado, um homem de Deus, um conservador da palavra. Louvo a Deus pela vida do meu amigo particular, também pastor Hugo, que deixou seus afazeres para estar somando neste café tão especial. Eu tenho poucos amigos, mas os poucos que eu tenho são amigos de verdade. São companheiros que falam a nossa língua, e a gente tem passado, não temos dinheiro, mas temos o dono do prato, o dono do ouro, que é Jesus. E nós temos alguns amigos, poucos, espalhados nesse Brasil e exterior, e é onde a gente passa, a gente diga indicações para pregar. Pastor Antônio, pastor Hugo são homens bem casados, marido de uma só esposa, homens de Deus que são pregadores preparados para pregar em conselhos, em convenções. E eu quero aproveitar o ensejo também, rogar aos pastores. Eu acredito muito, irmão, no ministério pastoral. Eu acredito que a unção real do Antigo Testamento hoje ela vale para o pastor. Se fosse hoje trazer a unção real do Antigo Testamento para o Novo Testamento, essa unção serviria somente para pastores, não pastores por conveniências, mas pastores chamados por Deus, que têm a sua experiência na sarça, no deserto. E eu rogo a oração dos santos. Para quem não nos conhece, somos missionários, tanto eu e minha esposa, fazemos missões no Brasil e no exterior. Estamos agora no mês 7, estamos na nossa convenção, a CGAD aqui em São Paulo. Estaremos pregando e indo para o estado do Acre. Pregamos na convenção da Codemad, e em seguida estamos indo para a Amazônia, fazer ali uma cruzada nos ribeirinhos, nos ramais. Minha esposa, há 25 anos, faz missões no Brasil e no exterior. Temos base ali na Amazônia, base no Acre, base no Chile, base no Uruguai, base no Paraguai e base no Peru e na Bolívia. Então todo ano nós fazemos missões viajando nesses países e esses estados, para levar doações para as tribos indígenas, para o povo ali que tão necessita da nossa ajuda. E que Deus nesta manhã derrame um sentimento missionário em teu coração. Amém? Louva a Deus pela vida da cantora Thelma, lá de Franca, ao nosso convite. Esteve ontem louvando em um evento em Mauá com a gente, e está nesse conselho somando, e à noite estará conosco em um trabalho da Assembleia de Deus do Belém. Amém? Amados, sem mais delongas, vamos ler a palavra de Deus, por favor. Eu quero convidar os amados, se você quiser ficar sentado, pode ficar. Quiser ficar em pé, fique à vontade, porque a reverência não está no corpo, mas está na atenção. Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Lucas, no capítulo 18. Vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo de número 8. Lucas capítulo 18,
versículos do 1 até o versículo de número 8. Eu quero nesta noite trazer uma palavra de reflexão subordinada ao tema quebrando a oposição através da oração. Lucas capítulo 18, do versículo 1 até o versículo de número 8. Todos que acharam a referência bíblica confirmem dizendo amém. Amém. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer justiça, para que enfim não volte a mim, e importune muito. Disse o Senhor: ouve o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clama a ele de dia e noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhe farás justiça. Quando, porém, vier o Filho do homem, achará fé na terra? E quem crer, diga amém. Amém. Amados, em uma visão humana, eu acredito que em um conselho de pastores, esta seria a última hipótese de uma mensagem a ser pregada em um trabalho onde o foco é um conselho pastoral. Aparentemente parece que o texto que eu acabei de ler não tem nada a ver com o assunto que está sendo tratado aqui nesta manhã. Mas o que eu recebi do Senhor, isso eu vos ensino. Estava hoje pela manhã e o Espírito Santo me deu uma inspiração, e eu acredito muito, mas muito no que o Espírito Santo fala. Eu creio muito em palavras reveladas, e a minha vida tem sido policiada por uma revelação divina. E o Senhor Deus me disse que esta manhã Ele há de fazer justiça. Se os irmãos observar o capítulo 18, por 4 vezes a palavra justiça, ela é verbalizada. Então o foco em pauta nessa parábola é sobre a justiça de Deus. Então nesta manhã eu já quero declarar, como um nabi de Deus, como profeta do Senhor, que Deus vai quebrar sistemas aqui para trazer a justiça dele na visão que o Senhor Deus já te concedeu. Os irmãos sabem que os 3 primeiros evangelhos da Bíblia, evangelhos sinóticos, a saber, Mateus, Marcos e Lucas, eles estão repletos de parábolas. E as parábolas de Jesus era uma forma dele exemplificar os seus ensinamentos. Os irmãos sabem um tanto quanto eu que Jesus, ao humanizar-se, ao verbo tornar-se carne e habitar em nosso meio, Jesus também, ele falava no dialeto da cultura da época, seja ela o grego, seja o hebraico, seja ela o aramaico, mas mesmo Jesus, falando uma linguagem humanizada, dentro da visão, dentro da cultura da época, os ouvintes tinham dificuldades para ouvir, compreender, exaurir, absorver acerca do assunto a qual Jesus estava falando, porque Jesus não estava pregando segundo a ótica dos escribas, nem tampouco a inspiração dos fariseus. Ele mesmo disse:
a doutrina que eu vos trago, eu ouvi do meu Pai, eu recebi do meu Pai. Então Jesus utilizava das parábolas para tentar exemplificar acerca daquilo a qual ele estava ensinando. O capítulo 18 fala sobre uma parábola e Jesus traz uma questão que ela globaliza toda a área da igreja, seja pastor ou evangelista, evangelista ou presbítero, presbítero ou cooperador, cooperador ou diácono, diácono ou missionário, ou até o membro, seja quem for que faz parte do corpo de Cristo. A igreja precisa mais do que nunca priorizar uma vida de oração. E nesse texto Jesus está trazendo aqui a condição de um sucesso, seja um projeto, seja ministerial, seja pessoal. Não existe vitória, vou repetir, não existe vitória se não for através das asas da oração. Não existe. Jesus Cristo aqui nos traz algumas características do poder, da ação, do ímpeto e do resultado de uma vida devocionada à oração. Jesus sempre falou a verdade, porque Jesus, ele é a verdade. Ele usa alguns acontecimentos que aconteciam na época, espiritualizava a questão e aplicava aquilo que ele queria que o povo recebesse da sua parte. E Jesus, para falar sobre a oração, ele narra essa história verídica sobre uma cidade. Havia duas pessoas, dois personagens com vidas completamente diferenciadas, com padrão de vida completamente diferenciadas, mas que foram unificadas através do efeito da oração. Irmãos, eu acredito muito nisso. Se você está em São Paulo e você orar uma questão que está, seja lá no Ceará, seja lá em outro país, eu acredito que oração não precisa de passaporte nem de visto. Você ora aqui, Deus responde lá. Aleluia. A oração quebra barreira, quebra cultura, quebra sistema, quebra dubiedade, porque a oração é a única ferramenta que Deus nos deu. Deus fala conosco de diversas maneiras. Deus fala através da palavra, Deus fala através do louvor, Deus fala através do testemunho, Deus fala através da convivência. Mas só existe uma forma de falarmos com Deus, que é através da oração. A oração é a respiração da alma. Quando eu oro, eu estou exercitando a minha fé. Orar é pegar o celular particular, é a linha direta, nunca fica fora de área, nunca cai na caixa postal. Aleluia. Este é o veículo de relacionamento. E eu aproveito o ensejo, já que eu estou pregando para líderes, nós precisamos voltar ao mistério, ao manto da oração. Nós precisamos colocar novamente a nossa face na cerâmica gelada, na madrugada, pôr a boca no pó, clamar, orar, e quando cansar de orar, descansar orando, porque não existe porta fechada para homens que oram. Sempre existe uma resposta. Aleluia. E esse texto do capítulo 18 revela isso. Jesus contando essa parábola sobre o dever de orar sempre. Não era orar somente de quando em vez, ou de vez em quando. É de orar sempre, irmão. Oração só dá certo quando se ora sempre. Ele diz: havia numa cidade um certo juiz. E ele começa a trazer características da natureza, da
personalidade desse personagem. Havia numa certa cidade um juiz, primeiro, que não temia a Deus, segundo, que não temia os homens. Então observe que a vida social que este juiz ele vivia era uma vida pagã, era uma vida neutra dos conceitos divinos, era uma oposição à palavra de Deus. Era um homem que eu posso aqui dizer era intocável pela sociedade, porque na verdade estava no topo da pirâmide, era juiz, era lei, tinha autoridade. A sua ordem abria a porta e fechava a porta, prendia e soltava. Agora imagine, meus irmãos, uma caneta na mão de uma pessoa com essa natureza. Tem poder de destruir, de edificar, levantar e derrubar, arruinar ou abençoar. Este homem, ele era a autoridade representada. E aqui eu posso dizer que ele representa o sistema atual. O sistema é intocável, o sistema é testa de ferro, o sistema está na oposição do evangelho. E este homem, ele era um ateísta, era um prepotente, arrogante, era um homem que não tinha compaixão de ninguém. Os canudos, os estudos da época tornou inflexível, insensível as manzelas e as necessidades alheia, porque é assim: quanto mais cultura, quanto mais estudo, mais o homem se afasta da simplicidade do que o Criador deixou. Quanto mais tecnologia, mais indiferença, mais longe da realidade. Assim era este homem, um homem prepotente, arrogante. As pessoas tinham medo de direcionar-se a ele, porque a sua autoridade, o seu canudo, a sua veste, o seu anel, a sua caneta tinha peso na sociedade. Haja visto que quem conhece a cultura judaica sabe perfeitamente que desde o Antigo Testamento todos os tratados jurídicos eram realizados na porta da cidade. Por isso que a Bíblia dá muito ênfase à porta, porque todas as questões, julgamentos eram decididos na porta. Logo, este homem tinha acesso à porta, este homem tinha autoridade sobre a porta. As questões eram resolvidas por ele na porta. Mas a Bíblia, em contrapartida, e aqui está a ironia de Deus, Deus diz: havia também uma outra personagem. Agora, o oposto do primeiro era uma viúva, era uma mulher que estava iludida, era uma mulher que estava vivendo uma situação, ela tinha uma questão jurídica que precisava ser liberada, havia uma causa jurídica, havia um adversário que oprimia, havia um adversário que instigava, ela precisava receber a liberação na porta para ganhar a causa. E quem é que estava deliberando a questão? Era este homem, era este juiz, era este homem arrogante. E aqui agora duas pessoas de vida diferente, de padrão diferente, de moradia diferente, de cultura diferente, tradições diferentes, de personalidade diferente, são unificadas para uma questão, para que o nome de Deus seja glorificado. Ela teve que encarar o juiz na porta e diz: faz-me justiça contra o meu adversário. Eu gosto muito disso, que eu me transporto para os tempos bíblicos e eu fico olhando a cena, aquela senhora se aproximando do juiz,
E viuvez na Bíblia é sinônimo de dependência, de pobreza. As viúvas, elas passavam por algumas situações. Existia viúva que ao esposo falecer, tinha sorte de o falecido ter um irmão, e segundo a lei, se ela não tivesse filho, ele tinha direito de assumir e casar com ela. Outras viúvas tinham a sorte de ter já filhos mais velhos, que seria a continuação. O filho era responsável em cuidar da mãe. Foi por isso que lá na cruz Jesus Cristo disse: João, eis aí a tua mãe, mulher, eis aí o teu filho. Jesus estava passando a responsabilidade de João de cuidar de Maria, porque o nosso ministério só começa a crescer quando a gente começa a cuidar das Marias que Deus coloca em nossa vida. Aleluia. Sabe o que eu aprendo aqui, senhores? Ministério não começa em tribuna, ministério começa em nossa casa, ministério começa em nossa família. Eu posso dizer, porque a minha esposa me ajuda. Enquanto tem mulher de ouro branca que cala a boca dele, a minha me confirma a minha pregação. O ano retrasado eu tinha uma agenda de 40 dias para a Europa. Eu ia pregar em Portugal e na Espanha, tudo preparado. Minha esposa está aqui, minha testemunha. E eu disse: minha esposa, dá para ir? O pregador disse: não dá para a esposa ir. Eu disse: tá bem, não dá para mim ir, companheiro, porque que adianta eu viajar o mundo e minha esposa ficar lavando roupa, fazendo faxina e eu desfrutando? Se ela não entra, eu não entro. Ministério é marido e esposa. Aleluia, aleluia. Quando nós pastores começar a instigar alguns pregadores, porque somente fala bonito. Ah, mas pastor, ele é adúltero, mas ele fala bonito demais. Não tem problema. Ah, pastor, ele tem um filho pó do casamento, mas ele prega muito. Dor não salva ninguém. Tem muita gente pregando muito e vai para o inferno, cantando muito e vai para o inferno. O que salva é frutos, meus irmãos, é vida com Deus. Cuida da sua Maria, da sua casa, lava a roupa para ela, lava a louça, arruma a casa, e quando Deus achar que você está bom, vai para o campo fazer missão. Lá em casa eu lavo louça, viu? E eu não deixei de ser macho, não, continuo sendo macho. Arrumo a cama, varro a casa, faço comida. Sabe onde é que Deus me revela a mensagem? É quando eu estou lavando louça. Roupa eu não gosto de lavar, não. Também não sei. As mulheres gostam, né? Mas deixa lá. Agora, se não vou perder o foco aqui, vou entrar em conselho para casar, o negócio vai piorar aqui. Mas observe, aqui está o segredo. A viúva, no caso aqui, observe que essa viúva não tinha nem filhos, nem parente do finado, ela tinha uma causa. E eu quero aqui profetizar, como eu posso não provar que a Bíblia diz, eu quero dizer que então, eu acredito que a causa dessa viúva era uma propriedade, conforme 2 Reis capítulo 4. E o juiz era o único homem que tinha caneta, humanamente falando, para resolver a questão dela. Só que o homem era um poço de ignorância, um poço de arrogância. E essa viúva, na sua simplicidade, diz: faz-me justiça contra o meu adversário. E a Bíblia diz que ele resistiu a ela, trazendo para os dias de hoje. Eu imagino aquela viúva na segunda-feira: faz-me justiça, não faço. Na terça-feira: faz-me justiça, não faço. Na quarta-feira: faz-me justiça, não faço. Na quinta-feira: faz-me justiça, não faço. Na sexta-feira: faz-me justiça, não faço. Sábado fechou o cartório, domingo também, pastor Antônio, mas na segunda-feira lá está ela: faz-me justiça contra o meu adversário, não faço. Agora veja, nessa persistência, perseverança da viúva, houve uma ruptura no bloqueio do sistema. E certa feita, lá está o arrogante, o prepotente,
gerente, juiz, sentado, quem sabe, em seu escritório, na sua mesa, olhando a pasta do processo, e de repente ele pega a causa patente jurídica da viúva e traz uma reflexão na sua mente. A viuvinha: faz-me justiça, não faço. Faz-me justiça, não faço. E ele falou consigo, porque não tinha amigos, porque uma pessoa dessa ninguém suporta ele, nem ele mesmo, e disse consigo mesmo: ainda que eu não temo a Deus, não respeito os homens, mas como essa mulher me importune, vou fazer justiça para que ela não venha mais até a mim. E pegou a caneta, escreveu. Não é porque ela era bonitinha, não é porque ele gostava dela, não, é porque houve uma perseverança. É porque houve uma insistência. Sabe qual é o problema dos crentes pentecostal? É que os crentes querem somente sombra e água fresca, tudo para Deus fazer e nada para a gente. Irmão, o Espírito Santo veio para trabalhar com parceria com a igreja. Ele não veio trabalhar para a igreja, mas com a igreja. Se você não anda, ele não anda. Se você não faz, ele não faz. Se você não vai, ele não vai. Se você não prega, ele não prega. O dânamo, o poder, o dinamite está em você. Deus investiu em você. Ele só resolveu a questão, não é por causa dela, mas o que estava nela. Se você orou na segunda-feira, a porta não abriu, tente na terça. Se a terça-feira não resolveu, vai para a quarta-feira. Se a quarta-feira não se abriu, vai na quinta-feira, meu irmão. Se na quinta-feira não se abriu, vai na sexta, vai no sábado, vai no domingo, e ela vai abrir, ela vai abrir, ela vai abrir, ela vai. Levante a mão que eu vou liberar uma mensagem rema da parte de Deus. O Senhor Deus diz: quem quer recebe, quem crê recebe. Deus está dizendo que esta semana Ele vai criar uma ruptura no sistema. O que está amarrado vai ser liberado. O que está por baixo vai estar por cima. O que está fechado vai se abrir. Só quem acredita fala alguma coisa para Deus aí. Eu não sei se vocês já persentiram, já perceberam que tudo que se faz para Deus é com dificuldade. Eu não sei se vocês já perceberam, já sentiram, prescutaram que tudo que se faz para Deus é com muita dificuldade. Vamos começar por aqui. Se a gente faz vigílias, os vizinhos, tem uns que entram no diabo e outros o diabo entra nele. Liga para 191 ou a polícia que seja, e os caras batem lá, mandam baixar o som. Mas o ralabucho da Maria Chiquita tá lá. Tá o babatucada. Eles não vão lá porque o PCC manda lá, os vagabundos mandam lá, e os crentes têm que abaixar o som. Já percebeu? Aí eu estava orando a Deus sobre este sistema, e sabe, foi que Deus me deu uma revelação. Deus me deu uma revelação em Joel. Deus disse: Joel, você quer ser profeta? Eu quero, Jeová, mas só que profeta é perturbar os outros. Você vai ser perturbador. E aí, eu vou perturbar, porque tem muita gente, irmão, que tem muita sensibilidade. Isso é frescurite, viu? É comichão no ouvido. Joel, perturbe os moradores da terra. Sabe qual é a função do diabo? Ele criou uma lei aí, a lei do psil. E a lei é essa: microfone nem pensar, retorno nem sonhar, tem que ser baixinho, bem caladinho. E a Bíblia diz que não haja silêncio em vós. Aí eu te pergunto: você obedece o sistema ou você obedece a palavra de Deus? Que se lasque Satanás. Vamos perturbar. Porque quem tem vida louva, exalta, magnifica. Aleluia. Agora observe
Eu estou saindo da introdução da mensagem. Observe que o juiz aqui, ele está sendo representado pelo o sistema. Se os irmãos, por exemplo, observar em Daniel capítulo 7, versículo 7 a seguir, Daniel tem a visão de 4 animais simbólicos, representando e confirmando Daniel 2 sobre o sonho da estátua do rei Nabucodonosor. Se os irmãos observar Daniel capítulo 7, versículo 7, depois disso eu continuava olhando nas visões de noite, e eis que 4 animais terríveis, espantoso e muito forte, que tinha dentes grandes de ferro, que devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes, e tinha 10 pontas. Estando eu considerando as pontas, eis que entre elas subiu outra ponta pequena, diante da qual 3 das pontas primeira foram arrancadas, e eis que nesta ponta havia olhos como olhos de homem, uma boca que falava coisas grandiosas. Agora, se você observar Apocalipse capítulo 13, capítulo 12, os irmãos vão ver 2 bestas, a besta do mar e a besta da terra. A besta da terra e a besta do mar. A besta do mar está falando de um reino político controlado, dominado, gerenciado pelo anticristo. Mar aqui não é água, mar aqui é nações, etnias, povos. E a segunda besta da terra vai ser a religião universal, a Babel restaurada. E esta ponta falava como cordeiro, mas era dragão. Aqui está o sistema atual, o sistema de hoje. Paulo deixou registrado nas páginas seletivas da palavra de Deus: o mundo jaz no maligno. João confirmou isso: filhinho, o anticristo já está no meio de vós. Deixa eu dar aqui alguns perfis da característica desta sociedade que jaz no maligno. Abra sua Bíblia comigo rapidamente, 2 Timóteo capítulo 3, versículos 1 até o versículo de número 6. Aqui está 18 características negativas de uma geração, de uma sociedade, de um sistema atolado no maligno. Diz assim: sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfêmios, desobedientes a pai e a mãe, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos deleitos do que amigo de Deus, tendo uma aparência, guarde aí, tendo uma aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afastais, porque deste números são os que se introduzem pelas casas, leva cativa mulheres nécias, carregada de pecado. Observe que são 18 pontos negativos de uma sociedade manipulada pelo sistema de Satanás. Se você usar matemática, pegar 3 vezes 6 vai dar 18. Aí você coloca lá 3 vezes 6, 18. Você põe 18 ou coloca 666. 666 é o número do anticristo. Aqui está a marca do anticristo nesta sociedade, marcada, selada com o selo de Satanás. O sistema está contra nós, meu irmão. Eu quero lhe informar que o diabo não envelhece, o diabo não tira férias, o diabo não viaja. Ele está acelerado para criar bloqueios e barreira. Ele não quer que o conselho cresça, ele não quer que você cresça, ele não quer que você prospere. Ele quer pôr jugo, quer pôr
peso, quer pôr barreira. Por isso é necessário orar constantemente. Jesus está dizendo: não tem nada irresistível. Quem persevera, a barreira cai. Quem persevera, o muro vai abaixo. Eu me lembrei agora de Josué. Jericó era impenetrável. Os egípcios, muitos anos atrás, tentaram entrar, escavando um túnel subterrâneo e não conseguiram. Lá está Josué olhando e pensando: meu Deus, como é que eu vou entrar em Jericó? Porque se eu conseguir, vai ser uma estratégia bela e toda a nação está em minhas mãos. Mas Jericó, ninguém saía, ninguém entrava, era impenetrável aos olhos do homem. Aí Josué está olhando e pensando: como é que eu vou fazer? Parece impossível, eu não vou conseguir, é um desafio muito grande. Eu passei o deserto, passei o Jordão, mas Jericó não é para mim. Ai, se Moisés estivesse aqui, o que é que ele ia falar? De repente o teofânico Jesus aparece com a espada nua e vai caminhando e diz: você é um dos nossos ou é contra nós? Eu sou o exército do Deus vivo, rapaz. E caiu por terra. A ordem é essa: eis que eu entrego Jericó em tuas mãos, vai ser tudo teu, tudo nas tuas mãos. Está olhando? Estou olhando. Eu entrego em tuas mãos. Pronto, acabou. Só que quando o anjo foi embora, Jericó continuou de pé. Agora cabia a Josué acreditar no que Deus falou ou no que os seus olhos estão vendo. A pergunta é essa: ou você crê no que Deus está falando, ou você crê que os seus olhos estão olhando? Ou você crê na palavra, ou você crê em você? Ou você crê no sistema, ou você crê na palavra? Josué ficou olhando, observando, e Deus disse: agora, Josué, vou te dar a tática. Qual é a tática, Senhor? Nós não temos aqui lança, não temos fuzil, não temos bomba atômica, nem bazuca, nem granada. Não, Josué, fica tranquilo, vocês vão só caminhar. Tem que perseverar, Josué, porque preguiçoso comigo não tem vez. Preguiçoso eu mando ir para as formigas. Você tem que rodear 7 vezes esta cidade. Mas é só rodear e calado, viu? Vão zombar, vão criticar, vão falar mal, vão dizer que vocês são doidos. Para andar comigo tem que ser doido mesmo, porque até eu sou na Bíblia doido. É loucura de Deus, então Deus é doido. É loucura, é contramão da ótica. Você vai só rodear. Vão zombar, vão jogar banana, vão jogar laranja em vocês, vão dizer mas fica tranquilo, porque o melhor sempre vem no final. Só rodeia, perseverar. Isso é perseverança. E lá vai Josué, e para dar ordem para a igreja, porque a igreja não crê muitas vezes na revelação que Deus dá ao pastor. E Josué: atenção para líderes, atenção, Deus falou comigo. Falou, Josué, e aí? E o que é? Vai descer raio? Então vai derrubar? Não, vamos só rodear 7 vezes. Então você, meu irmão, não serve. Preguiçoso, com veia estourada, com pé rachado, não serve. Tem que estar com o pé bom. Como é que está aí o amortecedor? Tá bom, Josué, faz exercício aí, porque é 7 dias. E lá vai a mulher, criança, mulher grávida, e o sacerdote com a arca. 7 dias, 7 dias, 7 dias. Escuta, marca bem, 7 dias, 7 dias. E o povo começou a olhar: é doido, isso é crente mesmo. É doido. Fica calado. Tem hora que dá vontade de entrar na carne. Deus, calado, sim senhor. Calado, Josué, sim senhor. Só no mistério, só na perseverança. E à noite na tenda, oração nele: Senhor, Senhor, Senhor. No outro dia, pum, pum, pum. Coitado, mas ninguém sabe. A tenda de noite, oração, o joelhinho. Tenda de noite, oração, toma oração. De manhã, pum, 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 pum. Aí no 7º dia, aí esse povo vai morrer do cedo. Eu estou até com dor desse povo já. Josué, sim, é o seguinte: na 7 volta, você manda o sacerdote tocar o chofar, e o povo vai ter que gritar. Imagine 7 dias para gritar, o fôlego para sair. Meu Deus do céu, é a mesma coisa que cantar com fome e pregar sem comer e jantar. Mas Deus é assim, é sacrifício, é perseverança. Josué, manda o povo tomar napium agora, gargarejo, porque é no grito, porque meu povo ganha no grito, Josué, é no grito. E a Bíblia diz que no 7º dia, Josué, atenção sacerdote,
mas toca o chofar com gosto, toca o chofar com graça, e o povo vai gritar. E quando a Bíblia diz que eles tocaram o chofar, e o povo, Jeová, a muralha caiu. Quem acredita que nesta manhã a muralha cai por terra, dá um salto para cima e dê glória. Ai, meu Deus, perseverar na oração. Persevere na oração, meu irmão. Não tem derrota para homem que ora. Não tem a resposta, bate na sua porta. Não tem, não tem. Deus responde, Deus responde, Deus responde. Oração tem pé e anda, tem asa e voa, tem boca e fala, e chega no lugar aonde ela foi mandada. Oração, perseverar na oração. Esta simples, essa anônima viúva nos dá uma lição de perseverança. O problema é que tem gente que faz campanha no monte, acabou a campanha, fica 3 meses sem fazer, não adiantou nada. Tem que perseverar. Se você fez 21 dias no monte, é só aquecimento, meu filho, é só comer, já parou, meu Deus, você está se achando, vai lá, porque se entrar tem que ir até o final, com Deus tem meio termo, vai se aquecendo aí, porque logo o juiz do juiz vai te convocar para o campo, e é gol na cara do diabo, é gol na oração, aleluia. Levanta a sua mãozinha para o céu comigo, pegue na mão desse irmão aí, pegue na mão desse irmão, pegue rápido, dá uma olhadinha para ele assim, sem dar risada, com coisa de profeta, diga assim: o segredo é perseverar orando, vai. Deixa eu terminar aqui, porque vamos tomar o café, mas quem está gostando, diga amém. Então eu vou até as 3 horas, vou pregar ainda hoje à noite. A função de Satanás, segura aí que o negócio vai apertar. A função de Satanás é nos paralisar de orar. Na era 70 da era cristã, se você conhecer a história da igreja, Jesus disse: olha, em meu nome vocês vão ser odiados, perseguidos, vocês vão ser levados até o sinédrio, mas não se preocupe, é o Espírito do meu Pai que falará por vós. Tem algum político aqui dentro? Graças a Deus. Irmãos, eu não sou quadrado. Se eu for, eu quero morrer quadrado. Eu acredito que a política não corrompe o homem, mas o homem corrompe a política. Porque política é arte de governar. Só que a gente não temos nenhum, escute isso. Olha que eu já trabalhei com muito político. Não temos nenhum representante no Senado. Não temos, é mentira. A bancada evangélica está podre. Está podre. Quando saiu a lei da homofobia aí, nenhum evangélico se levantou, a não ser quem era a jumenta que falava era um homem que nem crente é. A maioria é sanguessuga das ambulâncias, todos. O único que fala pela igreja se chama o Espírito Santo. Não troque os membros por uma tinta para pintar a igreja, nem por 10 cadeiras de plástico da pior. Oração ainda traz resposta para a igreja. Agora, eu prefiro votar num crente do que num ímpio. Mas se é pastor e quer ser político, renuncie o cargo, meu filho. Renuncie o cargo. Renuncie, entrega o cajado para quem foi para pastorear. Porque quem é pastor e quer ser político, está rebaixando. E com Deus tem que ir aumentando. Esse negócio de botar na cartaz lá no santinho, voto no pastor fulano, pastor, não tem nada a ver com isso. Pastor é para sentar a ovelha. Pastor é ensinar a noiva. Pastor não namora com a igreja, tem que casar com a igreja. Ele deu uns para a igreja. Agora, como é que se despercebe isso? Quando a gente paramos de orar. Quando você para de orar, você para de respirar espiritualmente. Então veja, na era 70, ser crente não é que nem hoje não.
onde hoje a sociedade nos recebe de braço aberto. Temos entre representantes dos senados, temos artista que é crente, quando não consegue vender mais CD no ímpio, grava um CDzinho no ralé e o povo compra. Temos hoje artista, que Deus abençoe a vida deles, mas eu acredito, e eu não sou tão velho, também não sou tão novo, eu estou com 43, mas não vaza óleo, viu, irmão? Motor aqui 4.5. Tenho viajado muito nesse Brasil, e a minha ignorância teológica, eu acredito que a igreja no Brasil está inchada, porque o Brasil é um país muito místico. Se crê em água ungida, peixe ungido, toalha ungida, é um país mistificado. Então observe bem, na era 70, ser crente era pagar com a própria vida. O sangue dos mártires era semente. E até um hino muito antigo, que a minha esposa gosta de louvar, que fala sobre isso. Só que o diabo matava 10 crentes sem se convertir. O diabo, espera aí, eu estou agindo errado. Fez uma reunião e disse: vamos parar de perseguir os crentes. Tira as cruzes, tira as mortalhas, tira os chicotes. Aí o diabo entrou no coro de um homem chamado Constantino, que segundo ele, em guerra, viu uma cruz, uma palavra, vencerá. E se converteu ao cristianismo. E disse: a partir de hoje o Estado romano defende os cristãos. E os irmãos que na sepultura, na catatumba, cultuavam a Deus e lá enterravam os mortos. Os seus bens eram confiscados pelo governo romano, voltar para suas casas, recebidos, aclamados como aliados de Roma. Mas quando havia perseguição, havia oração. Uma coisa que pode faltar no crente é luta. Crente que não tem luta, ele é afogado. E crente não é afogado, porque o negócio é estreito, pastor Hugo. A luta te leva para mais perto de Deus. Se você vem aqui para Deus mudar a sua cruz, então Deus vai te tirar a sua cruz, vai te dar uma cruz mais pesada, porque não tem isopor, cruz de isopor. Deus não tira a luta de ninguém, Deus te dá garra para suportar a luta, porque através da sua luta Deus vai aperfeiçoar o velho homem, o novo homem. Deus não é barganhador. Dá 10 reais, ganha uma oferta de uma benção de tanto. Dá 100 reais, ó Deus, tira minha luta. Olha, é hoje, vão ter que ver de pé, vão ter que aplaudir. Conversa barela. Crente não tem razão, é injustiçado. Eu sempre prego que tem crente que vai passar por esta vida, vai morrer sem nunca ter uma casa própria, nunca ter um carro novo. E não quer dizer que ele não é fiel. É porque Deus não disse: não ajuntei tesouro aqui. Se Deus te deu, louve a Deus. Mas Deus não te deu, com carro, sem carro, com casa, sem carro, com riqueza, sem riqueza, eu tenho no céu mansões celestiais. O Antigo Testamento, o pastor Antônio, Deus só prometeu terra, terra, terra. Novo Testamento, Deus mudou, só céu, 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 céu. Quem quer terra, tem que voltar lá para os tempos do Antigo Testamento. Então vai ser judeu o prosélio, e você vai ganhar terra. Com o testemunho de Jeová. Aqui é só passagem, aqui não é mansão, aqui é tenda. Monta aqui, abre lá, abre aqui, monta lá. Porque quando esse corpo falecer, temos um edifício construído, não por mãos humanas, mas pelo grande arquiteto, a saber, Deus. Então ouça. Quando veio a liberação na liberdade, os irmãos pararam de orar, pararam de jejuar. Para que eu vou orar se eu tenho tudo que eu quero? Para que eu vou orar que não precisa mais de luta? Vamos tirar um fôlego. E nisso aí, eles pararam de orar. Século 21, somos uma igreja pós-moderna, estamos prestes ao arrebatamento, e a mesma tática não é nova, é antiga. E o vinho, quanto mais velho, mais fermentado ele é. O diabo quer engolir, degustar o seu tempo. Ele quer te ocupar, porque o mundo é assim: quanto mais você se envolve com ele, mais ele requer de você. Você tem tempo para comer, para conversar, para ligar, para vender, para ir lá, voltar, mas você perdeu o tempo de orar. Aí quando chega a noite, Deus, estou cansado hoje, você é Deus. Pastor, mas eu oro 3 vezes por dia, eu sei, para agradecer pelo pão, para agradecer pelo almoço, pela janta. Isso não é oração. E o diabo quer roubar, porque ele sabe, se ele roubar de você o tempo de Deus na oração, você vai fracassar, você vai perder a direção. Tem muito líder que faz muitos eventos grandes, e ele esquece que ele tem que pensar como pensa o inimigo. O inimigo vai pôr impedimento, vai pôr obstáculo. Eu até sugeri, meu pastor, porque eu não sou hipócrita, sou muito sincero. Se você quer andar comigo, você vai conhecer que eu sou cristal.
Sabe o que é o crente cristão? Transparente. Eu até comentei no carro, o pastor deveria, nesses eventos, colocar uma pessoa, não falei isso? Uma pessoa, para só ficar responsável em buscar o pregador, porque toda vez que eu vou pregar num evento, o diabo sempre se levanta, porque ele sabe que eu vou pregar o que Deus manda eu pregar. Então o diabo vai criar a situação, quase que não chega aqui, aí fica aquele culto. Se eu não viesse pregar, não tem problema, outros iam pregar, mas não seria como Deus queria, porque a mensagem estava comigo. Então seria um trabalho meio assim, o pastor ia ficar triste, ia ligar, o pastor não veio. Não, eu vim, e o diabo ia entrar, e depois, mal conhecemos, mal ia começar uma aliança. Porque o diabo vai trabalhar na ruptura. Você tem que pegar a arma do diabo e usar contra ele. Observe isso. Para terminar, deixa eu fechar, porque você pode pregar, a Bíblia é aberta, dá vontade de pregar. Observe isso, que Daniel era um homem de oração, sim ou não? Sim ou não? Daniel orava 3 vezes ao dia. Ele orava. A oração de Daniel era proposital, era intercessória. Você sabia que Neemias é fruto da oração de Daniel? Você não sabia? Fica sabendo. Então observe, o diabo gosta muito de olhar as escrituras, as profecias. Por isso que ninguém gosta de pregar Apocalipse, porque aqui fala sobre o fim dele e a vitória da igreja. Mas observe isso. O que o diabo fez? Esse homem tem que parar de orar. Olha onde o diabo vai entrar. Eu tenho que ocupar ele com uma situação, porque se ele parar de orar, ele vai fracassar. Se ele fracassar, eu pego ele, porque Daniel era referência em Babilônia. Deus precisa de homens de referencial. Ali vai um santo homem de Deus. O que o diabo faz? O diabo, sempre onde tem Deus tem cão, onde tem Jesus tem Judas, onde tem Davi tem os inimigos. Havia uma cúpula que não se conformava um estrangeiro ter domínio. E o rei Dario comentou no palácio que ia constituir uma nova mudança de governo, porque havia muito caixa 2, caixa 3, e ele disse: eu vou mudar o esquema. E todo rei que saía deixava um livro-ata, uma crônica que narrava os benfeitos dos anfitriões. E o rei observou que Daniel, por mais de 3 impérios, ele era fiel. E pensou o rei Dario constituí-lo, porque nele havia o espírito excelente. Só que vazou o projeto. Chegou no ouvido dos inimigos, que sempre inimigo tem influência. Fizeram um jantar à noite. Se jantar às madrugadas é um perigo. Essas reuniões particulares. E disseram: temos um projeto aqui na mesa. Qual é o projeto? É ele. Ele quem? O hebreu, o crente, Daniel. De novo? Está sabendo que vai aumentar de cargo? Não, não pode ser. Nós precisamos acabar com esse homem. Esse homem está atrapalhando nossos projetos aqui. Mas eu tentei corromper com dinheiro, ele não quer dinheiro. Ele que dá Deus, o que é de Deus, o que é dele é dele. Joguei moeda no caminho dele, e o homem disse que ele tem que ser fiel, porque o corpo dele é templo do Espírito Santo. Então o homem, ele é fiel. E eu acredito que nesta hora entrou o diabo naquela sala e inspirou um projeto. Não temos contra ele a não ser na lei do seu. Olha onde o diabo vai entrar para derrubar um homem, na lei de Deus. O diabo é o maior teólogo da história. Pregar bonito não me convence, tem que viver o que se prega. O rei Dario estava com o pé atrás dos subordinados, vaidoso, pastor. O diabo aproveitou do ensejo, usou os mais influentes, criou um projeto, porque o diabo trabalha com leis. Olha o sistema. Ó rei, vive para todo sempre, pois não entre meus súditos. Majestade, estamos olhando um calendário e observamos que o seu aniversário se aproxima. É verdade, obrigado por se lembrar de mim. E nós queremos te dar um presente, ó majestade. Um presente para mim? Como fruto da nossa devoção ao teu reino. E nós pensamos que dará um rei que tem tudo, que manda na terra. E pensamos então que nós queremos criar uma homenagem. Criamos um projeto, a lei dos médios dos pés não pode ser revogada, que por espaço de 30 dias, o Senhor vai ser Deus. Eu vou ser Deus por 30 dias, vai ser Deus por 30 dias. Ninguém na terra, nem homem, nem mulher, nem grande nem pequeno, vai adorar outra divindade a não ser o Senhor. E nós, mentira, o Daniel não estava lá, fazia parte do conselho. Nós decidimos. Tem gente pensando por você.
E Daniel está aqui, ele não está aqui porque ele está trabalhando, mas sabe que ele trabalha muito, né? Ele gosta de ser fiel. Assim não é dito o rei, para que se declare nas profícias e que não se mude nem pela lei dos médios pés. O rei selou, registrou, lavrou e proclamou. Atenção, província! É declarado pelo rei Dario que por espaço de 30 dias nenhum homem nem mulher vai se curvar a outro Deus a não ser o rei, e aquele que não obedecer, sentença capital, morte na cova dos leões. Eu acredito que pegaram um papelzão daquele lá, botaram um cartaz bem na porta da casa de Daniel, porque criou-se uma lei para pegar um homem. Irmão, o diabo mexeu numa lei para pegar um homem. Vocês estão entendendo o mistério? Sabe onde é que a minha perseguição na igreja? Não vai ser física, ainda que tenha. A perseguição na igreja no Brasil vai ser pelas leis. Perguntaram para mim na convenção que eu preguei: pastor, o que o senhor acha para ter um avivamento no Brasil? Eu disse: quando começar a prender um monte de pastor. Porque tem que começar na tribuna. Pastor que ora, a igreja ora. Pastor que é fiel, a igreja é fiel. Pastor que é honesto, a igreja é honesta. Pastor que ama a esposa, a igreja valoriza o seu companheiro ou companheira. Pastor que é missionário, a igreja é missionária. As bênçãos para vir para a igreja passar para o anjo da igreja tal, tem que passar pelo anjo. Mas tem muito anjo que a sua cisterna está entupida de entulho, e tem que tirar o entulho para que a água viva saia de novamente e seja um canal de revelação divina. Começar a aprender um monte de pastor porque não quer fazer casamento de gay. Porque Deus não fez Adão e Eva, fez Adão e Eva. Não foi Eva e Adão, foi Adão e Eva. Eu tive na convenção geral e eu vi um pastor lá, eu faço. Eu falei que você é um baitola. Quem apoia gay é gay também. Minha esposa tem medo da minha língua e eu também. A gente não pode ser sensuais. Os pregadores de hoje, a maioria, com pouca exceção, são muito sensuais. Foi feito um censo, uma pesquisa pela Veja. Olha a Veja, uma revista que é a revista. Que homem que se veste, homem que se é muito vaidoso, homem muito vaidoso tem 90% de ser, não precisa eu falar, né? Mulher gosta de macho. Homem muito frescurento tem tendência, mais cedo ou mais tarde, a mostrar o outro lado da coroa. Quanto mais simples, mais bonito. Quanto mais simples, mais macho. Quanto mais simples, mais homem. Quanto mais simples, mais crente. Homem não gosta de mulher vaidosa, sensual. Ai meu Deus, por que eu tenho que falar isso, Jesus? Então vou entregar. Houve 2 estados do Brasil que eu preguei, eu tive dificuldade, foi para minha esposa, foi o Acre e a Bahia, porque as mulheres da Bahia não sabem sentar na cadeira, nem as mulheres do Acre, e eu tive que mandar a mãe fechar a perna, porque irmão, não vim ver tua perna, vim ver Jesus. E as irmãs, e tem umas que usam, pastor, a Bíblia como se fosse remendo. A Bíblia não é remendo, é a palavra de Deus. Homem não gosta de mulher que se oferece. Mulher tem que dar roupa de santa, de jeito de santo. Não estou falando não falo de uso e costume. Eu não estou pregando uso e costume, pastor Rei. Estou falando de palavra. Mulher que tem pudor, o exterior mostra como é o interior. E assim é homem também. Daniel não era sensual. Daniel chegou de tarde e olhou a lei e disse: eu não me prosto. Não se proste. Não se curve, fique com a palavra, ela não mudou, ela é a mesma. Daniel chegou, abriu as janelas para as bandas de Jerusalém, 3 vezes ao dia orava, e orava como antes costumava. Ele não chegou assim, falou assim: Deus, o negócio está pegando aqui, Senhor, eu tenho apenas 2 minutos, Senhor, o negócio está feio, Senhor. Não, ele esqueceu. Morrer para mim é ganho, morrer para mim é viver em Deus, estou tranquilo. Se eu estou debaixo da palavra, não tem projeto, não tem sistema que me pega. Ele começou a agradecer, e os inimigos, pegamos. Vamos lá. Aí foi a panelinha: ó rei
rei vive para todo sempre. Pois não, meus súditos. Rei, sim. Lembra da lei? Lembro. Do edito? Sim. Há um homem, olha, um homem só se opôs. Quem é que vai se opor aqui contra o sistema aqui? Pelo menos um crente. Pelo menos um crente. Pelo menos um crente que vai levantar contra o pecado, porque hoje pecado mudou o nome, é problema. O irmão tem um problema, vou morar por ele. Pecado é pecado, problema é problema, irmão. Há um homem que foi contra a ótica, desobedeceu. Quem é esse homem? Se eu te falar, você não vai acreditar. Fala! Pode falar? Pode. O seu queridinho, sua prata da casa. Quem? Daniel. Não, sim. Não, sim. Daniel. Sim, não, Daniel. E a Bíblia diz que o rei então caiu a ficha, que era uma conspiração. E ele correu de um lado para o outro. Tem gente, irmão, que está correndo para te ajudar, mas não consegue. Sabe por quê? Porque o negócio só vai vir através da oração. Essa experiência é você que tem que passar. Esse Getsemane é você que tem que passar. Quem quer ser vaso aqui, usado por Deus aqui? Levante a mão. Agora abaixa. Os irmãos sabem que hoje eu estou inspirado, viu, irmão? Não é todo dia que é assim, não. Você sabe... Eu não tomei café ainda. Você sabe que jejum é uma benção. Você sabe que a oliveira, ela leva 15 anos, de 12 a 15 anos, para dar primeiro moio de oliva, de azeitona. Sabia disso? Passou 15 anos, ela leva para dar a primeira safra. 15 anos. Então quem planta oliveira tem que ter paciência de 15 anos. Só que quando ela começa a dar os primeiros frutos, ela vai por séculos. Existe lá em Israel mudas de oliveiras da época de Jesus, de 2000 anos atrás. Jesus foi para o Getsemane, e a Bíblia diz em Isaías 53 que foi da vontade de Deus. Deus se agradou em moê-lo. Deus tem prazer em moer você, meu irmão. Deus tem prazer. Deus não é masoquista. Você começou ontem e você já quer ter azeite? Há 15 anos, meu filho. Se começa com a palavra, depois vem o poder. Autoridade é o bom testemunho, o poder vem pelo poder do Espírito Santo. Porque se eu ter poder e não ter moral, então a minha palavra vai cair por terra. Se começa ensinando, na proporção de ensinamento, Deus vai te preparando e vem o poder. Entendeu o mistério aqui? O cara começou ontem, já quer ser o super crente. Super crente, tan, tan, tan. Ninguém começa aonde os outros estão terminando. Os pregadores de hoje querem começar, quer terminar onde eu estou começando. Meu filho, eu andei 4 dias de ônibus para ir para o Acre. Minha esposa renunciou passagem aérea. O ano passado eu viajei de avião. Eu enjoei de viajar de avião, para misericórdia de Deus. Mas para mim, jegue, avião. A gente foi 9 dias de barco, dormindo em rede. Imagina um camarada que nunca dormiu em rede. 9 dias para fazer a obra. O camarada começou ontem, que é carro na porta, hotel 5 estrelas, oferta boa. Eu não posso me comparar com um homem que está 20 anos na minha frente pregando. E os preços que ele passou? Só vê a glória, mas não vê o Calvário, não vê o Getsemane. Para sair azeite tem que ser moído. E Jesus, quando chorou, 3 coisas saiu dele. Primeiro, sangue, suor e lágrima. Para ter a unção de Deus, 3 coisas tem que ter em você: sangue, suor e lágrima. Sangue, vida renunciada. Suor, esforço, sacrifício. E lágrima, quebrantamento. Para quem quer ser usado por Deus, 3 conselhos. Primeiro, prepara o zoinho para chorar, já leva o lenço. Segundo, os pezinhos para andar. Terceiro, as costas para apanhar, porque o diabo vai dar sem dó. O rei correu de um lado ao outro, e quando chegou no crepúsculo, ou seja, quando o dia caiu no braço da noite, ele manda chamar Daniel para lavrar a sentença. Lá vem Daniel algemado como se fosse um preso. Os guardas do lado. Um homem de 86 anos, não era mais um jovem. E o rei levanta do trono e diz: Daniel, me perdoe, Daniel, me perdoe. Eu tentei fazer para lhe ajudar, mas eu fui. Ó rei, eu acredito nisso. Ó rei, fique tranquilo. Eu já orei a meu Deus hoje. Segundo o historiador, era 123 leões. Quantos?
Um leão já assusta 123. Em uma caverna, era tipo uma caverna subterrânea. E lá vai Daniel, indo para a matança. E os leões lá. Dá medo. Quem já viu um leão de perto? Meu Deus do céu. E lá vai Daniel. Mas Deus não dorme. Deus não tosca. Deus é Deus, ele, irmão, Deus é tremendo. Deus não é muito falado, Deus ele é muito silencioso. Eu fiz uma pesquisa, a pessoa que quer muito estudar, ele fala pouco, já prestou atenção? Deus é assim, Deus aí fica pensando, quando Deus fala é para resolver. Deus só olhando, Deus só age na última hora. Porque a última palavra tem que ser de Deus, não é do advogado, não é do médico, não é do pastor, é de Deus. E eu conjecturo como pregador lá na glória, lá está Deus, Pai olhando. E eu penso, Jesus disse, meu Pai, vale a pena sofrer por homens como esse Daniel. Meu Pai, eu preciso descer lá e deixar minha marca como o anjo do Senhor teofanicamente. Sim, meu filho, faça o que está em tua mente. Eu penso assim. E o anjo do Senhor, nem sempre o anjo do Senhor é Jesus, que no Outro Testamento tem anjo do Senhor, mas o anjo do Senhor maiúsculo é Jesus. Ele desce lá na cova antes de Daniel chegar. E ele chega, leões, sente-se aqui, leões, sim, criador. Porque Apocalipse 5 diz que os animais vão louvar o nome do Senhor. Então o animal conhece o seu dono. O boi é possuidor, mas meu povo não me conhece a minha voz. É o seguinte, vai chegar um camarada aqui, um crente, meu amigo Daniel. Vocês não tocam nele, está entendendo, leões? Sim, criador. Põe zip na boca. Vegetariano. Mas fica tranquilo porque eu sou justo. Amanhã de manhã vou mandar tanta carne para vocês. Carne de velho, carne de velha, carne de cunhado, carne de nora, carne de genro, carne de primo. E meu, vocês vão fartar, tá bom? Bom. E o anjo, lá vai Daniel, os leões, embaixo. Abriram. Daniel desce os degraus. Os cabas fecham, não vai sair. O rei vem em cela, que nem Pilatos selou a gruta, o sepulcro de Jesus para ninguém vedar. Mas o selo de Deus é maior do que o selo do homem, do sistema. Deus vai quebrar o selo, vai abrir o livro, vai desvendar o mistério do seu ministério nesta manhã. Quando Daniel vai chegando lá na cova dos leões, quando vê Daniel, opa, opa. E a Bíblia diz que Daniel chega, penso eu, dobra os joelhos e passa a noite orando. Porque quem gosta de orar, irmão, sempre gosta de orar. E lá no palácio, pastor, o rei virou crente. Não, dança rei, não quero. Vinho rei, nem pensar. Comida rei, fora daqui, eu quero jejuar. E Daniel, essa hora, Daniel. Lá na casa dos demoniados, culto de ação e desgraça. Com a gente é aqui, escreveu no livro, vocês sabem, né? Daniel morreu, vamos fazer forró, e carne, e festa, urgia. E lá no palácio, oh Deus, Daniel era um homem tão bom, Senhor. Lá na cova, Daniel, eu te louvo, ó Criador. Oh Adonai, Adonai, Adonai. Eu te louvo, ó Adonai, Elohim, Adonai. Eu te louvo, Adonai. E lá na fé, aqui, o rei dessa hora, só pedaço. Só pedaço. O rei foi vencido pelo cansaço e adormeceu. De manhã o rei acorda e vai desesperadamente lá na cova. E com a voz triste, Daniel! Daniel! Caso há que o teu Deus, a quem tu tens servido, te livrou, Daniel. E nada. Ao rei, essa hora só pedaço. Quando o rei vai virando as costas, lá da cova, uma voz: ó rei, vive para todo sempre. O meu Deus enviou o anjo e fechou a boca dos leões, porque não achou falta em mim, nem em ti, ó rei, ó rei, ó rei, ó rei. E o rei disse: guardas, tira Daniel, tira Daniel. Quem acredita fica de pé para adorar.
Daniel sai. Tira as algemas! Hoje aqui Deus vai tirar a algema de crente. Dá licencinha aqui, companheiro. Você vai ser o Daniel, pelo menos hoje. Daniel, você está inteiro, Daniel. Daniel, o que foi isso? Meu Deus enviou o anjo. Oh, Daniel, guardas! Sim, Senhor. Pegue agora os líderes, os homens das províncias, mulheres, criança, e traga e lance na cova dos leões. Lá vai os guardas. Quando chega lá, está todo mundo dormindo de ressaca. Levante, homens. Mas o que é isso? Que é essa autoridade? Você era. Mas está acontecendo? Você vai saber agora. E pegou criança. Mamãe que nada. Vamos. E vai, vamos embora. E quando vai chegando e vai levando. Rei, tem piedade, rei. Você teve Daniel. Ô, rei, tem misericórdia. Você mexeu com o reino de oração. Vai pagar o preço. E a Bíblia diz que eles foram lançados. Foram lançados. E diz a Bíblia que antes deles caírem na cova, se Leão pudesse falar, dizia: leãozada é festa, soltou e despedaçou, e uma lei se criou, que temam o Deus do Daniel, seja no céu, seja na terra, seja em cima. Ele é Deus, fechou a boca do leão, ele livrou teu servo. Persevere, porque depois da vitória você vai tributar honras e glória a Deus. O sistema está criando um projeto para te parar, mas o mesmo projeto que o sistema está criando, Deus vai inverter ao teu favor. Escute, esta luta que você está passando é para o nome de Deus ser glorificado. Saia hoje daqui renovado na oração. Tudo que vem para roubar o tempo de oração, você descarta porque não é de Deus. Não faça nada sem antes orar. O cara está desempregado, mas está indo para o monte, está buscando. Deus está mantendo, porque Deus não deixa filho passar fome. Passa por luta, fome não. Aí uma porta se abre, um emprego, é de Deus. Só que esquece, igreja, noite, virando. Eu preciso, você não crê na providência de Deus. Aí depois nem emprego, nem vida espiritual. Porque a bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. E pastores, a obra de Deus está perecendo por falta de obreiros. Não é só aqui, é no Brasil inteiro. Mas nunca levante alguém por necessidade da obra, porque nós não temos capacidade de saber a necessidade da igreja. Só quem conhece a necessidade da igreja se chama Jesus. Se lá precisa de pôr um obreiro, não tem ninguém, não tem tu, vai tu mesmo? Não. Deus não trabalha com emenda. Não abra trabalho lá. Fica no pequenininho, fica na manjedoura. Ore, porque quando Deus quer, Deus envia a pessoa certa. Aleluia! E eu termino dizendo isso. Eu quero fazer uma aliança com os irmãos aqui, juntos, uma aliança com o Deus do céu, a voltarmos a aumentar as nossas horas de oração. Aleluia! Quer que o conselho cresça? Ore. Quer aliados fiéis? Ore. Quer patrocínio sem depender de comer na mão de político? Ore. Deus envia empresário, Deus envia recursos, Deus toca no coração. Deus é Deus, irmão. Mas se não orar, a porta está fechada, o bloqueio está fechado, porque só oração traz o contato direto com Deus. E Deus quer abençoar meu servo, mas não ora, fica na televisão 2 horas, na internet até meia-noite, não ora, então vai passar prova. Mas quem ora tem resposta. Irmã, desliga um pouco aquela porcaria da televisão. Desliga um pouquinho. Aquela mentira do diabo, tu dizendo que tem ministério aí, mas é tudo novela para ir pegar os crentes bobo. Ministério da Bíblia, mentira. Ali é tudo coisa errada, ali é só para aviciar o crente. É laço de Satanás. Irmã, põe um despertadorzinho, é R$2 no Paraguai, aquele lá, sabe? 4 da manhã, 5 da manhã, põe lá, põe para repetir, não repete, põe pertinho assim, dorme cedo e quando desperta, levanta, vai no banheiro, lava o rosto,
moe o cabelo, toma um banho para despertar da preguiça da carne. Carne quer dormir. E dobra o joelhinho lá no canto da sua cama, lá assim, ó. E fica lá. Jesus. Aleluia. 7 vezes, Jesus. Segunda de novo, Jesus. Terça de Jesus. Quarta, Jesus. Quando você pensar que não, ele fala: cheguei. Pegue na mão do seu irmão agora. Aleluia, Jesus. Deus vai derramar uma unção muito forte aqui agora. Eu creio, Jesus. Aleluia. O Espírito de Deus. Aleluia, Jesus. Ai do profeta que dizer Deus falou quando Deus não falou. Eu não sou menino, mas o Senhor vai derramar, não é na vida de todos, mas de quem está ligado na videira. Antes de eu orar, Marli louvar, olha só o censo que fizeram. Deixa eu ler aqui, eu tenho que ler isso aqui, sobre a oração. Olhe só como precisamos orar. Obreiros, vamos fazer campanha de oração. Eu não estou pastoreando, no ano que vem vamos pastorear. Eu falei para minha esposa, é 1 hora antes do culto e meia hora depois do culto. 1 hora antes do culto e meia hora depois do culto. E é todo dia, porque o certo, igreja, é nem para fechar as portas. Mas já que a gente não tem condição, então pelo menos 1 hora antes e meia hora depois. Irmão, não tem culto, irmão, não tem demônio, não tem capeta, não tem, irmão, a alma, Deus salva, Deus cura. E o povo hoje não quer ver missa, o povo hoje quer ver poder, palavra. E só vem através da oração. Olha só o senso, ó. Por que a oração está em crise? Escute isso. Já perdemos mais de 70% da oração. 90% dos crentes já não preenche 20 minutos de oração durante o dia. 60% não ora para comer, aí morre com a barriga cheia. 95% não ora ao sair de casa e morre antes do tempo. 98% não ora às madrugadas, não ora de manhã, não ora de madrugada. 95% dos lares já não fazem culto doméstico, é só novela, malhacão, né? Aí só contendo e o que não presta. 40% já não ora de joelho, tem bolha d'água, Deus vai curar hoje. 85% das igrejas só tem 2 horas de oração oficial no templo, no mês. Gente, isso é para chorar, não é para rir. Lembramos que a oração faz o que ninguém pode fazer. Oração vai onde não podemos ir. Oração entra em qualquer lugar sem pedir licença. Oração atrapalha os planos de Satanás. A oração é a maior lei do mundo. Enquanto a igreja dorme, Satanás trabalha 24 horas. Nós precisamos orar. Faz congresso, põe tema de oração. Irmã, se de oração é para orar, põe tema, orar e sem cessar. Pregador, prega sobre oração. Agora fica pregando e recebe, nem recebe nada. Vamos valorizar a oração, irmão. Quer ser um homem cheio de Deus? Ore. Quer ter um ministério abençoado e atraído para as nações? Ore. Quer ter um projeto confirmado por Deus? Ore. Irmão, quer salvar teu marido? Ore. Quer teus filhos na igreja? Ore. Quer utelar um pedacinho do céu? Ore, 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 ore. Pegue na mão do seu irmão. Só solta o louvor quando eu pedir, irmão, por favor. Levante a mão dele para o alto, por favor, é um ato profético. Ó Deus, em nome de Jesus, eu ministrei a tua poderosa palavra nesta noite, ó Deus. Eu entreguei o teu recado a teus filhos neste lugar, nesta manhã. Agora, ó Espírito Santo, que me ajuda, me aconselha, me orienta e me inspira. Eu peço a ti agora, Senhor, que enquanto a tua filha estiver louvando a ti, haja uma renovação primitiva neste lugar. Que possamos rever nossos conceitos, que possamos voltar de volta para o altar da oração, que podemos deixar as vaidades, as modas, se apegar à simplicidade da pomba do Espírito Santo. Comece a falar com Deus onde você está agora. Comece a pedir a Deus a presença dele para a tua vida agora. Peça graça para orar, peça fome para orar. Comece a falar, solte o louvor agora. Vai falando, 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 vai falando. Abre a boca!
Vai orando, 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 vai orando. Xarabaca, darabahaba, orabaca, taraba, xarabacababachá. Faz desse louvor a tua oração nesta manhã, já nesta tarde, é 12:20. Rabacatore, a carne está tombando com fome, mas o Espírito está se alimentando. Manda mais, Jesus, manda mais. Recebe a autoridade de Deus para abalar essa região. Aviva, meu Deus, a tua obra. Sempre vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção. A irmã abraça uma irmã, irmão abraça uma, diga assim: nós precisamos orar mais. De Pedro e João, que enfrentavam uma fúria de Roma, mas nunca negavam sua fé de cristão. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Eu queria ver, meu Deus, a bravura do santo em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, mais se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Ore por alguma causa nesta manhã, ore da sua casa, pelo seu pastor, pela sua cidade. Chegavam no céu com a vitória nas mãos. É um exemplo para mim, verdadeira lição. Quem sabe louve a Deus. Oh meu Deus, reaviva sua igreja de novo. Faça chama. Pastores, vamos descer lá embaixo e orar para esse povo. Vamos lá, pastores. A unção está com vocês. Aqui tem fogo nesse. Oh meu Deus, reaviva tua igreja de novo. Faz a chama arder nesse. Acende a chama, Jesus, nesse crente frio. Começando em meu coração. Aleluia, Jesus. Glorificado é o teu nome, Senhor. Aleluia. Eu queria ver a bravura dos santos. Imagine. Em plena arena, enfrentando. Isso é para quem ora e não nega a fé. Quanto mais a fogueira queimava, Policarpo, mais se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sobre o sangue tombavam nas ruas, chegavam Adore no céu Deus. com a vitória nas mãos. Renove a sua aliança com Deus hoje. É um exemplo pra mim, Verdadeira lição. Quem tem desejo de louvar, levante a mão e louve. Oh meu Deus, Coisa linda. reaviva. É o conselho mais espiritual da terra. Faça a chama arder nesse povo, como foram os primeiros cristãos. Oh meu Deus, reaviva a tua igreja de novo.
Faz a chama arder neste povo. Começando em Guarulhos, Jesus. Começando em meu coração. Aleluia. Oh, meu Deus, reaviva a tua igreja de novo. Faz a chama arder neste povo.